Fala galera, mais um vídeo aqui para a página, para o canal. Falar sobre essa derrota do Vasco pro Grêmio em Chapecó, 1 a 0. É difícil avaliar a parte técnica, o gramado do jeito que estava. Eu acho que a gente tem que avaliar mais a parte de empenho mesmo, parte defensiva, de vontade, de marcação. Porque assim, o campo estava muito ruim, né, para todos os lados, dos dois lados. Mas assim, acho que a marcação do Vasco estava muito frouxa, né, principalmente pelos lados. Então, assim, era aquele jogo realmente de 1 a 0 para um dos lados e quem fizesse o gol de fato cavava o jogo. E o Vasco não entendeu o gramado, né, prejudica, claro, mas o Vasco demorou a entender o estilo de jogo que estava acontecendo. E, cara, para mim é uma coisa muito clara, tá muito claro que assim, o Rafael Paiva tem que chegar pro David, ou não sei se ele tá vendo isso, porque assim, por mais que seja característica do jogador e tal, cara, vai ter jogo que ele vai ter que voltar para marcar. Ele vai ter que voltar ali para ajudar o Piton. Pô, ele começa o jogo, aí eu acho, pô, toda hora o Soteldo pegando a bola lá do lado direito, né, driblando. Aí o Léo tinha que fazer a cobertura. E o David estava lá mais pro meio campo para puxar um contra-ataque. Só que, cara, não dá para você fazer isso sempre. Você tem que saber fazer a leitura do jogo. Ele tem que voltar mais. Ah, mas aí ele vai cansar. Pô, se ele cansar, bota o outro, pô. Por que tem contratou? Tem banco de reserva para isso? Então bota outro cara. E, pô, o Grêmio veio com 3 zagueiros. Achei que não viesse, mas veio. Pro gramado horroroso do jeito que tava, foi bom para eles. Porque, assim, gramado ruim. Você pega, vai ter que usar a bola para área. Você vai ter que trabalhar, você não vai conseguir. É arriscado você fazer isso, né? Para a bola parar na poça. Só que aí é o Verratti na área com, porra, 3 zagueiros do Grêmio. Não adianta, pô. O Vasco não conseguia nem aproximar o Piton cruzar, o Paulo Henrique cruzar essa bola. Pô, ridículo. E assim, eu repito, primeiro tempo o Vasco até conseguiu ali, teve algumas finalizações, o Vasco finalizou 7 vezes. O Grêmio teve a bola do Verratti na trave, mas é pouco, né? E aí quando começou o segundo tempo, vi que tava já aqueles espaços de novo, principalmente pelo lado do campo. Eu já tava meio que negociando um empate, sabe? Porque tava difícil, o Vasco voltou pior pro segundo tempo. Geralmente é o contrário. E assim, pra mim foi bizarro o David ter terminado o jogo hoje em campo, não ter saído, não entendi. Ele, assim, ele não acrescentou na marcação, ele não conseguiu prender bola na frente. Ele tava querendo sair driblando lá do campo de defesa, com um gramado totalmente encharcado. Entendeu? Aí falta a capacidade do jogador ter um pouco mais de inteligência, né? E assim, eu acho que pra mim tá muito claro, cara, que assim, se a gente tá sofrendo com marcação hoje, com o David, o Coutinho, o Berret, não tem a menor condição de você botar, em qualquer jogo que seja, você começar uma partida com Payet e Coutinho. Assim, o Payet hoje, assim, é o que ele tá voltando, mas assim, mal, sabe, tecnicamente. O Gramado também não ajudou, mas, pô, errando muito passe, sabe, afobando algumas jogadas. Então, assim, o Payet já não marca. O Coutinho vai ser um cara que vai jogar ali onde vai estar jogando. Né? Ele está jogando hoje mais perto do Barrete, ele vai voltar até o meio campo. Você não vai botar o Coutinho para jogar aberto, nem o Payet. Então, assim, para quem ainda acha que não, pô, mas tem que botar porque o jogador bom tem que jogar. Cara, não dá para você botar um jogador de 32 anos junto com um cara de 33. E mais um cara de 35, 36 no ataque, que é o Verret. Tem jogo. Né? E o Vasco hoje, claro, sente falta do Watson, que é um cara, é um meia atacante, que né, o cara pega a bola, conduz, tem um pouco mais de controle. E o Emerson Rodrigues, cara, eu já falei que, assim, o que ele difere do Rossi, do Serginho, é porque ele corre mais.
Mas, pô, na hora de decidir, na hora de fazer as escolhas certas, ele vai ter dificuldade. E aí o que acontece? No primeiro tempo, o Vasco não consegue acertar alguns contra-ataques, né? Tem a dificuldade. E no segundo tempo, o Coutinho sai para ir entrar, né? Questão física também, né? O Vasco tem jogo quarta-feira. O Vasco perde essa qualidade, né? De mobilidade, de participação de jogo. E aí ele tira o Emerson também. Eu acho que, assim, evidencia mais uma vez a falta de elenco, porque ele tenta botar o Rojas e o Paulo Henrique mais à frente, o Paulo Henrique poder ser aquele motorzinho no contra-ataque, que o Emerson Rodrigues não estava conseguindo fazer. Só que aí você tira também a capacidade do Paulo Henrique de marcar, né, de recomposição, e você tira também o lado ofensivo de algum atacante que poderia jogar pelo aquele lado. E aí não deu muito certo, porque não, o Rojas entrou, foi ali a linha de 3, tal, o Piton e o Paulo Henrique, uma linha de 5. Mas ofensivamente o Vasco não conseguia produzir com o Paulo Henrique ali. Então foi nulo. E aí o Vasco toma um gol e aí tipo, acaba o jogo, porque o Vasco não consegue criar, o Vasco não consegue fazer jogadas pelos lados. Repito, o David já era para ter saído do jogo. E aí ele coloca o GB para jogar mais aberto, flutuar um pouco mais pelo meio, que é um centroavante, né, garoto ainda. E aí foi mais na base do abafa, ver o que vai acontecer. Né? Porque eu estava com o Payet, com o GB, com o Berret e o Davis. Três caras aí que já não tem tanta velocidade, né? E embolou todo mundo ali, meio sem ter uma ideia de jogo. E é isso. Então, assim, eu espero que o Rafael Paiva veja, né, as mudanças que ele tentou fazer. E essa questão do Davis tem que ser falada, porque, assim, repito, ele tem que fazer o trabalho de recomposição. Então, assim, chega um momento que vai precisar dele. Assim, o jogo vai ficar perdendo na frente e tal. Cara, paciência. A questão assim, você vai botar um cara que, assim, ofensivamente, ele às vezes faz algumas coisas, mas nem todo jogo vai ser. Hoje mesmo você não pode falar, mas o David oficialmente ele produziu. Não, ele não fez nada na frente, nem atrás ele conseguiu marcar. Aí o Vasco ficava com um a menos na frente, uma menos na marcação. E aí? Meio campo também muito frouxo a marcação, entendeu? O Cocão tomou um cartão com 1 minuto de jogo. E aí a gente ficou pendurado ali também. Né? E aí o que acontece? Teve um lance pelo tempo que eu achei bizarro, porque tava o Grêmio com 3 k dentro da área, tava o Emerson Rodrigues voltando, andando dentro da área, o Coutinho tava esperando aquela bola fora da área, o David nem na câmera aparecia, e tava, tipo assim, o Grêmio fez gol, não sei como, porque tinham 3 caras sozinhos. E o Reinaldo, o Vasco não conseguia marcar, o Reinaldo tava fechando pelo meio, né, para pegar essa bola de fora da área, o Vasco também parece que não entendeu essa parte. Então, assim, foi um jogo bizarro, né? Eu repito, o gramado prejudicou bastante, até porque a gente é uma equipe de transição rápida e o Vasco provavelmente ia jogar no contra-ataque. E aí você tem um gramado horroroso, isso prejudica. Mas aí, repito, tem que entender pelo menos o jogo, tem que entender a questão da marcação. Você não pode dar espaço num gramado desse. Até achei que fosse melhorar a questão da marcação com mais um zagueiro, mas pelo menos fechar o lado do Soteldo, mas aí num lateral errado, né? E aí você pega a zaga totalmente mal arrumada, que é bizarro, foi um gol bizarro. E assim, é isso, cara. Eu acho que assim, o time contra o Atlético Goianiense, não sei se o Watson volta, mas assim, eu repito, tem que procurar, assim, eu acho que, lógico, tem que ter o zagueiro, mas cara, precisa ter um ponta do lado para competir, para ser titular no lugar do David, assim, ou então bater de frente com ele ali, com chance de ser titular. Porque não adianta botar o cara para compor elenco como o Emerson Rodrigues, não tem condição. Então, assim, para mim falta muito mais um cara desse do que de fato, às vezes, um zagueiro, sabe? Sendo bem sincero. Porque o Vasco não fez gol em 2 jogos aí fora de casa. Né? Não produziu. Nem produziu para isso. E não sei como é que vai ser. A janela fecha em setembro, dia 2.
E até agora a gente não sabe o que vai vir, como é que vai vir, qual o dinheiro vai estar disponível. Vai ter que ser assim. É isso, pessoal. Até quarta-feira.